Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e hoje nós estamos aqui para dar continuidade à leitura, estudo, alguma reflexão do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos no primeiro capítulo, no diálogo com o cético, penúltimo assunto que esse visitante vai tratar com Allan Kardec. É um texto curtinho, eu não vou fazer pausa, vou ler ele direto e depois a gente comenta alguma coisa, tá bom? Sociedade Espírita de Paris. Sociedade Espírita de Paris. Se você der um Google aí, você vai ver normalmente com o seguinte acompanhamento. O primeiro centro espírita do mundo. Foi fundado por Allan Kardec para o desenvolvimento como um espaço para o estudo e o desenvolvimento da doutrina espírita. Vamos ver o que pergunta aqui o nosso amigo visitante? Tendes uma sociedade que se preocupa com esses estudos. Ser-me-ia possível fazer parte dela? Ele já está bem convencido, né, até esse ponto, como a gente viu no último vídeo, de que o Espiritismo realmente é uma filosofia nova, coerente, racional. E agora ele pede, olha, dá para eu frequentar a Sociedade Espírita de Paris? E não se espantem com a resposta de Kardec, como eu me espantei na primeira leitura. Depois a gente conversa um pouco mais sobre ela. Por ora, resposta de Kardec, hein? Por ora, ainda não, porque se não há para ser nela recebido necessidade de ser doutor em Espiritismo, há, contudo, a de ter-se sobre ele ao menos ideias mais firmes que as vossas. Como a sociedade não deseja ser perturbada nos seus estudos, ela não admite os que lhe viriam fazer perder tempo com questões elementares, nem os que, não simpatizando com seus princípios e convicções, lançariam a desordem no seu seio com discussões intempestivas ou com o espírito de contradição. É uma sociedade científica, como tantas outras, que se ocupa de aprofundar os diferentes pontos da ciência espírita e procura esclarecer-se. É o centro ao qual convergem ensinos colhidos em todas as partes do mundo e onde se elaboram e coordenam questões que se relacionam com o progresso da ciência espírita aqui, né, entre parênteses, mas não é uma escola nem um curso de ensino elementar. Mais tarde, quando as vossas convicções estiverem fortalecidas pelo estudo, ela decidirá se vos deve admitir. Enquanto esperais, podereis assistir como visitante a uma ou duas sessões, com a condição de não fazer reflexão alguma de natureza a melindrar quem quer que seja. Do contrário, eu que vos vou apresentar incorreria na censura dos meus colegas e a porta vos seria interditada. Aí encontrareis uma reunião de homens graves e de boa sociedade, cuja maioria se recomenda pela superioridade do seu saber e posição social, e que não consentiria àqueles que recebem seu seio se afastarem das conveniências no que quer que seja. Não creais, pois, que ela convide o público e chame o primeiro recém-vindo para assistir às suas sessões. Como não faz demonstrações com o fim de satisfazer curiosidades, ela afasta com cuidado os curiosos. Aqueles, pois, que supõem ir aí achar uma distração e uma espécie de espetáculo, ficarão desapontados e melhor farão se lá não forem. Eis porque ela recusa admitir, mesmo como simples visitantes, as pessoas que não conhece ou aquelas cujas disposições hostis são notórias. Ponto final no texto de Kardec. Ao contrário das outras vezes, eu não parei
né, em parágrafos para comentar. Primeiro porque o texto é curto mesmo. E segundo porque ele deu um desenho geral do que é a Sociedade Espírita de Paris. Que você que é brasileiro, provavelmente está me assistindo aqui agora, vê que é completamente diferente de um centro espírita nosso aqui, né, no Brasil. Ele era um instituto, vamos dizer assim, com pessoas que já tinham a convicção daquela ciência espírita. Veja que ele trata como ciência. Isso não deve ser nenhuma surpresa para você que está assistindo esse vídeo agora, porque se acompanhou até agora a leitura, é essa definição que Kardec dá para o Espiritismo. Ele é uma ciência que tem também um cunho, um teor filosófico importantíssimo. E dentro da Sociedade Espírita de Paris, essas pessoas que já não se discutiam mais se o Espiritismo é válido, se não é, se é ficção, se não é, não. Quem frequentava lá era um membro convidado por alguém que já fosse membro da sociedade. Então alguém que já tinha a convicção de que aquela nova ciência era algo sério. Eles usavam o espaço da Sociedade Espírita de Paris para estudo, para experiências científicas. Quais experiências essas? Mediúnicas. Existiam reuniões mediúnicas dentro da Sociedade Espírita de Paris com a evocação de determinados espíritos que ajudassem a esclarecer essa nossa relação com o mundo espiritual. E onde você pode ver isso? Você que está assistindo esse vídeo, na Revista Espírita. 12 anos de trabalho ininterrupto mensal. Lá você tem diversos relatos de reuniões mediúnicas dentro da Sociedade Espírita de Paris. Você tem a ata das reuniões que aconteciam dentro da Sociedade Espírita de Paris. Então hoje muito legal, aliás já na época, lógico, né? Muito legal você ter contato com isso para ver o que era esse espiritismo nascendo. As experiências que foram feitas, os contatos, as conversas com os espíritos de além-túmulo, as decisões burocráticas. A Sociedade Espírita de Paris tinha um estatuto que previa essas coisas todas aqui que ele fala. Não se podia discutir se o espiritismo era verdade ou não, e sim aprofundar o estudo. Já era então para quem tivesse mais firmes convicções. Você só podia adentrar lá a convite de alguém, que nem Kardec cita aqui, né? Você iria lá a meu convite. E cuidado com a maneira que você vai se comportar, porque se você pisar na bola, eu serei condenado pelos meus pares da sociedade. Olha que interessante, olha que bacana. Então era um lugar muito sério para aprofundar os estudos. Nada parecido com o centro espírita hoje aqui. Não era um lugar aberto, onde a pessoa ia assistir uma palestra de cunho filosófico ou religioso, porque no Brasil também tem muito disso. Nada disso. Era um lugar fechado, poucos visitantes pré-autorizados, não se podia levar questionamentos contraditórios à doutrina, não se podia, lá no item 3º do Estatuto, você tinha até um local que ele falou, não se podia fazer discussões sobre política lá dentro. Olha como Kardec era, esse grupo já era focado. Estamos aqui dentro para essas atividades, e essas atividades única e exclusivamente é que se desenvolverão aqui. Onde você pode ver mais? O Estatuto da Sociedade Espírita de Paris está no capítulo 30 do Livro dos Médiuns. Então, se você tem o Livro dos Médiuns aí ou quiser ver online, aqui no link que eu sempre deixo na descrição do vídeo do Kardecpedia, você tem toda a obra de Kardec online disponível. Você pode entrar lá no Livro dos Médiuns para matar um pouco mais de curiosidade. Capítulo 30 de O Livro dos Médiuns tem o Estatuto da Sociedade Espírita de Paris. Além, lógico, de todo o compêndio enorme, maravilhoso, riquíssimo da Revista Espírita, onde você tem uma diversidade de assuntos que eram tratados
dentro da Sociedade Espírita de Paris, tá bom? Fora o Kardecpedia, que eu sempre deixo aqui embaixo, como algo a agregar para quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu vou deixar um vídeo do professor Milton Filipelli, craque em doutrina espírita, craque na obra de Kardec, onde ele e o Antônio Coelho batem um papo, um vídeo de 20 e poucos minutos, quase meia hora, sobre a Sociedade Espírita de Paris, tá bom? Um vídeo que eu assisti, eu achei muito legal, muito curioso, muito interessante, por duas autoridades de doutrina espírita no Brasil, então dá para assinar embaixo tranquilo, né? Tô deixando ali então o link do Kardecpedia e o link para esse vídeo, para quem quiser saber um pouco mais sobre a Sociedade Espírita de Paris. Tá legal? Vídeo curtinho hoje, hein? Não canso, ninguém cansou de olhar essa minha pele maravilhosa aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, o último do nosso diálogo com o cético, e pularemos depois para o diálogo com o sacerdote ou o padre, dependendo da tradução que você pegar. Beijo no coração, fiquem todos com Deus, uma ótima